E por que será que a gente acorda cansada? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas coisas relacionadas ao sono que você pode consertar aí na sua casa, simples atitudes que vão te ajudar a dormir melhor e ter consequentemente um dia melhor. Então vem comigo aqui nesse canal. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, já deixa sua curtida, seu comentário, ajuda a coleguinha aqui a divulgar esse assunto que é tão importante. Como acordar sem sono, né? Como acordar mais descansado. E eu queria hoje falar sobre isso com vocês, tá certo? Então, bora pro vídeo. Quando a gente fala de sono, é um universo gigantesco, né? Mas a primeira coisa que da onde eu quero dar esse ponto de partida nesse assunto é sobre a quantidade de sono, né? A gente relaciona muito desde sempre que para a pessoa ter uma noite de qualidade, um sono de qualidade, a gente tem que ter de 6 a 8 horas, vamos dizer assim, de sono. E será que isso é verdade? Então, a gente sabe que, no fundo, pode ter um traço de verdade, porém, não significa a quantidade de horas que você vai ter um sono reparador. Então, vamos conversar, né? Por que a gente acorda cansado mesmo depois de ter dormido tantas horas seguidas ou não à noite? Gente, o seguinte, o sono é um dos pilares da saúde, todo mundo está cansado de saber disso. Sem um sono real, reparador, a gente não consegue funcionar direito, não consegue pensar direito, não consegue ter disposição para viver a vida, viver aquele dia após aquela noite, né? E muitas vezes a gente acorda cansado. Isso é um mal do século praticamente. Muita gente acorda cansada. E tem problemas de insônia. Pasmem, uma em cada 3 pessoas aqui no Brasil tem algum tipo de distúrbio do sono. Então, isso eu não estou falando nem dessas pessoas, eu estou falando da outra parte também. Então, se a gente pegar mais de 200 milhões de brasileiros, basicamente algum dia você já acordou cansada. E será que isso aconteceu por quê? Primeiro ponto que eu quero aqui deixar bem frisado aqui com vocês. Quantidade de horas, né? A gente sempre se pega perguntando qual é o tempo que eu devo dormir, né? Quantas horas? E geralmente a gente calha ali naquele mesmo tipo de 6 a 8 horas. Mas será que 6 a 8 horas é o suficiente? Em geral, 7 horas é uma quantidade de sono bom para a maioria das pessoas. Mas o que é que vai ditar o acordar cansado ou você ter um sono reparador ou não? Não são as horas que vocês passam dormindo, mas sim a qualidade desse ciclo. E o que interfere nesses ciclos todos que o sono passa durante ali a noite, né? Tanto antes, aquelas horas ali, 2, 3 horas antes de você dormir, quanto ao longo do dia. Então, tudo que você faz, desde que você acorda até onde você dorme, vai interferir na qualidade do seu sono e na eficácia dos ciclos. Vamos pensar assim. Para você ter um sono reparador, vamos supor, você dormiu 7 horas, você precisa ter passado por todos os ciclos que o sono tem. Então, vou aqui dizer rapidamente, mais ou menos, como é o ciclo do sono em geral. Em geral, quando a gente deita, a gente passa de 20 a 30 minutos ali no sono mais superficial, tentando engrenar. E aí, você chega depois desses 20, 30 minutos no sono leve. E aí, nesse sono leve, que é mais superficial, você passa cerca de 1 hora, 1 hora e meia nele, para só depois você engrenar no sono profundo. Esse sono profundo é que é o que da questão? Que ele sofre interferência de tudo que você faz no dia, muito. E aí vai variar se você vai passar 1 hora ou 2 horas, depende, né, do ambiente, depende de várias coisas. Depende do que está acontecendo aí na sua vida, de como é na sua casa. Depois dessas 1 ou 2 horas de sono profundo, depois o sono ele vai ficando mais superficial de novo. Então, vai passando por esses ciclos todos. E cada ciclo desse é importantíssimo para o geral do corpo, né? Cada parte é importante para consolidar memória, para ter reparação de todo o corpo em geral, como saúde e funcionamento,
para só então a gente de novo chegar naquele sono mais superficial, que é já próximo ao despertar, que é geralmente onde a gente sonha até bastante e depois desperta. Voltando para o sono profundo. O que modula esse sono profundo é a chave, acho que principal aí, que eu posso estar dando de dica para vocês. Pasmem, o contato com o meio externo, com a claridade, com o sol, vai interferir diretamente nesse seu sono profundo. Então, aquelas pessoas que estão, hoje é muito habitual isso, né? Você entrar, chegar, sai da sua casa, entra no carro, vai para o escritório, fica lá horas e horas e horas, depois volta para um carro, volta para casa, já é à noite, sendo exposto a telas, sendo exposto, e nada de dia, nada de ar livre, nada de luz solar, né? Isso vai interferir diretamente no sono profundo, né? De como você vai modular esse sono, se ele vai ser reparador ou não, a quantidade também de sono profundo e até se você consegue chegar no sono profundo, né? Porque tem pessoas que não chegam nesse sono profundo, porque o sono profundo também vai ser ditado pelas horas ali que você dorme. Por exemplo, uma pessoa que dorme meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes ela vai acordar de 11 da manhã e não vai ter tido um sono profundo, um sono reparador. E ela vai acordar cansada. Então assim, não adianta você às vezes dormir 10 horas, entende? Que se você não entrou no sono profundo, não passou pelos ciclos ali corretamente do sono, não adianta, pode dormir 10 horas, 12 horas. E às vezes, se você teve 2 horinhas de sono profundo, ok? Você já acorda novo. Já repararam nisso? Me conta aqui nos comentários como é que é com você, se você sente que acorda cansado ou não, se é sempre ou só às vezes, porque muita coisa interfere no sono, né? Aí a gente pode elencar aqui o que todo mundo conhece: a alimentação, exercício físico, principalmente os aeróbicos, um pouco mais até do que a musculação, ajudam muito na qualidade desse sono. E tanto do superficial quanto do profundo, mas principalmente do profundo. Ele ajuda, então, a modular tudo e ficar tudo um encaixe perfeito. Então, a alimentação, você ter uma boa nutrição, bom funcionamento do corpo, você praticar atividade física regular, né? Durante o dia vai te ajudar no sono. Entrar em contato com o meio externo, né? Com o dia, com o sol, vai te ajudar muito na modulação desse teu sono profundo, dentre outras coisas. Essas ações eu digo ao longo do dia, mas e antes, né? E um pouco antes de dormir, naquele momento que a gente chama até desse ritual ali do sono da noite antes de você dormir. A alimentação ela vai estar totalmente ligada, né? Porque se você come uma comida pesadíssima 10 minutos antes de deitar, lógico que vai interferir. Que enxuta aí, né? A barriga tá lá, né? Cheio, o intestino ali, estômago ali, trabalhando loucamente na hora que justamente ele deveria estar o quê? Em jejum, né? Mais calmo, uma comida muito leve para dar abertura para as outras partes do corpo também trabalharem. E tudo que descansar para regular aquela máquina, reparar tudo o que precisa para encarar um próximo dia. Outro ponto, o uso de telas, eletrônicos, iluminação. Então, tudo que você ali usa antes de dormir vai interferir na saída de um hormônio muito importante, que é a melatonina. Muita gente até faz uso da melatonina, né, artificial para ajudar. Alguns casos é necessário, outros nem tanto. Mas assim, tudo que você usa de tela, celular, pouco antes de dormir vai interferir na liberação dessa melatonina, que ela vai dar ali no início da noite, vai começar, né? 7, 6, 7, 8, 9. E se você tá ali em contato direto com tela, TV, essa iluminação, aquela agitação, vai interferir, essa melatonina ela vai ter uma liberação prejudicada e assim você vai para um sono sem a ajuda desse hormônio que é essencial para que você consiga chegar a modular seu sono e consiga chegar em todos os ciclos que você precisa para você acordar no outro dia descansada. Então assim, tudo puxa, né? E tudo é importante. Um quebra-cabeça, né? A gente vai fazendo um quebra-cabeça durante o dia para ajudar nesse sono. Tudo muito atual porque a gente chegou até aqui
com a utilização de muito eletrônico, de menos exercício, de mais casulo, né? A gente está sempre dentro de caixas, menos exposição ao sol, trabalhando, uma mente agitada, comendo mal, e assim uma coisa vai levando a outra. A gente tem que lembrar que o sono que você dorme pela manhã, exemplo, quem trabalha à noite, nunca vai substituir o sono noturno. O sono noturno faz parte da fisiologia do nosso corpo. Naquele momento são liberados hormônios específicos, naquela hora, para fazer a reparação do nosso organismo. Então, o corpo vai trabalhar naquela função, o cérebro vai trabalhar naquilo. Então, naquele momento a gente vai consolidar tudo, todo o aprendizado, toda a memória. Então, faz parte do show, como eu falo. E nada é substituível. O sono noturno, ele é único. A gente trabalha, lógico, com o que dá, né? Se a pessoa não tem condições, qualquer sono é melhor do que nenhum, até porque a pessoa não vai aguentar. Mas não dá para substituir. E outra, o sono cedo, né? Aquele início do sono ali. Se deitar 9, 10 horas, vamos dizer para a realidade geral, né? Que não tem como se deitar mais cedo, o ideal era mais cedo. Mas é totalmente diferente de uma pessoa que dorme de meia-noite, 1 hora. Essa pessoa de meia-noite, 1 hora, ela não vai ter a possibilidade de entrar nos ciclos e fazer os ciclos do sono. Ela pode dormir 20 horas seguidas e ela não vai acordar descansada, porque ela não passou por aqueles estágios iniciais ali que são os mais importantes. Então, assim, o ideal é que a gente durma mais cedo possível, com aquilo tudo que eu falei dos rituais antes de dormir. Isso é o melhor dos mundos, mas é real, 9, 10 horas da noite, você consegue ter um sono profundo, porque você vai dar tempo de chegar naquela horinha do sono profundo, que é o quê? Se você fizer as contas, 20 minutos, 1 hora e meia, vai dar o quê? Meia-noite ali, que é a hora que você engrena no sono profundo, e vai dar aquelas 2 horinhas de sono profundo, e aí segue o ciclo do sono até o despertar pela manhã. Quem consegue dormir esse horário, 6 horas, 6 e meia da manhã, a pessoa desperta naturalmente, sem precisar de nenhum artifício, praticamente. Lógico que tudo é hábito, né? O corpo ele se acostuma a, como eu falo, a reagir aos estímulos que a gente dá. Ele se modula a isso, ele se adapta, né? Nem sempre a adaptação é maravilhosa, porque às vezes o corpo está só sobrevivendo, né? Como diz, empurrando com a barriga. Porque ele tá tentando fazer o máximo que ele consegue, né? Com o que a gente dá a ele. Mas ele vai tentar. E muito importante para finalizar aqui: tudo que tem no corpo, que é função fisiológica, que veio com a gente, tem uma explicação. Tem um porquê. Tem o porquê do hormônio ser liberado aquela hora, a melatonina. Tem o porquê de você evitar telas. Tem o porquê do corpo ele fazer o sono profundo, o ciclo entrar mais ou menos naquele horário, que é o meio da noite, né? Meia-noite, mais ou menos, a gente entra no sono profundo quando a gente tem um horário pré-determinado, assim, organizado de sono. Tudo tem um porquê fisiológico. Nós, seres humanos, só chegamos até aqui, só evoluímos grande parte das vezes porque a gente seguiu a fisiologia, né? Porque se a gente não segue mais ou menos o ritmo da fisiologia do corpo, o que é que vai acontecer com a gente? Doença. E assim vão separando os homens dos meninos, né? Por isso muita gente adoece muito e tem pessoas que não. E assim a gente segue. Então, toda a parte fisiológica tem um porquê e faz parte da nossa evolução e nos ajudou a chegar até aqui. Não é à toa, não é brincadeira, não é porque a gente acha bonitinho dormir mais cedo. Não é isso. Isso faz parte de você conseguir ter uma vida mais saudável, longeninha, ter longevidade, né? Ter uma vida com longevidade e com saúde, que é o mais difícil, porque até tem pessoas que se arrastam, mas se arrastam doentes, né? Então, assim, preste atenção. Adorei falar sobre esse assunto. Estou falando também no Instagram sobre ele. Já comenta aqui se você quer mais vídeos sobre o sono. A gente pode destrinchar. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários. E não esquece de seguir, compartilhar, curtir aqui.
e até o próximo vídeo.